Olá turma, tudo bem? Estamos de volta aí, dessa vez para falar sobre as curvas de concordância vertical, certo? Como eu já havia comentado, as curvas de concordância vertical, elas precisam ser estudadas porque nos trechos retos das rodovias, existem lá as chamadas lombadas, As lombadas são curvas que podem ser ascendentes ou curvas que podem ser descendentes no sentido vertical. Então, as curvas chamadas curvas ascendentes, curvas verticais ascendentes, são também chamadas de curvas convexas, que é o caso dessa curva que a gente está vendo aí na figura. E as curvas consideradas descendentes são chamadas de curvas côncavas, que nós vamos fazer o estudo dela posteriormente, ok? Então, observem bem essa figura, e essa figura mostra aí, essa linha azul, ela mostra a curva de concordância vertical convexa, representada num eixo, dentro de um eixo de coordenadas x e y. Essa curva de concordância vertical, ela é chamada de curva simétrica, ou seja, o primeiro ramo dessa curva é igual ao segundo ramo da curva. Ela se divide simetricamente em duas partes iguais. Nas curvas verticais, a gente precisa conhecer alguns elementos dos pontos notáveis desta curva. Por exemplo, o PCV, que é o ponto da curva vertical, o PIV, que é o ponto de interseção na curva vertical, e o PTV, que é o ponto tangente da curva vertical, certo? Então esses três elementos, chamados de pontos notáveis, têm que estar estabelecidos bem estabelecidos, ok? Vamos conhecer aqui alguns dos principais elementos que compõem essa curva. E vamos começar pelo PCV. Observem vocês que esta curva vertical, ela inicia a sua curvatura, ela vem de uma rampa. Então aqui eu tenho uma rampa ascendente, que encontra o primeiro ponto da curva, chamado de PCV, que coincide com os eixos x e y. Sempre que formos fazer a análise das curvas verticais, temos que fazer coincidir o PCV com o eixo, o encontro entre os eixos x e y, ou seja, o ponto 0, 0, para facilitar os nossos cálculos, beleza? Então, essa rampa encontra-se na curva, na entrada da curva, no PCV, progride até a sua ordenada máxima no PIV, segue na descendente até encontrar o PTV, e essa distância percorrida horizontalmente dentro dessa curva é chamada de comprimento L. Esse comprimento L é a distância entre o PCV
e o PTV na horizontal. Ok? Vamos agora aí para o conhecimento de outros elementos a saber. Essa curva, né, geralmente nas curvas verticais são utilizadas a equação da parábola. Aquela equaçãozinha da parábola que a gente já conhece lá da matemática, né? Que é dada y em função de x, né? Y é igual a x ao quadrado mais bx mais c, né? Então essas equações geralmente são regidas por essa parábola. Por que escolheu-se a parábola do segundo grau? Porque a parábola do segundo grau, ela possui uma característica bastante peculiar que nos ajuda sempre a termos curvas suaves. Essa parábola, ela também poderia ser uma parábola cúbica, né? Onde teríamos a equação aí, né? Uma função do terceiro grau. E assim por diante. Porém, para a simplificação dos nossos cálculos, utilizamos essa parábola, né? Para essa equação da parábola simples, a equação do segundo grau. Ok? Essa equação do segundo grau, ela possui aí todas aquelas características que a gente já conhece. Então, o comprimento L, que vai de PCV a PT. Um outro elemento, então vamos separar aqui, vamos colocar aqui quem é quem aí, tá certo? Para daqui a pouco a gente começar a falar sobre eles. L, daqui a pouco a gente fala sobre eles. É o comprimento L. O outro elemento que aparece aqui é o F, né? F nada mais é do que a flecha máxima, que é essa distância que vai do P e V até o ponto de inflexão da curva. Então esse ponto de inflexão da curva, ou seja, o ponto máximo, né, é chamado aqui de M, ponto M, né? Então esse F é chamado de flecha máxima. Então eu posso dizer que L é o comprimento PCV PTV. A gente vai falar muito sobre ele aí, também chamado de comprimento mínimo, tá certo? F é a flecha máxima. Ok? Aparecem também outros elementos aí que são importantes, né? O I, que é a inclinação, o I, que tem aí no caso I1 e I2, porque tem dois ramos. O I é a inclinação da rampa. I é a inclinação da rampa. Certo? Observe que aqui, para cada abscissa, eu tenho uma ordenada. Ou seja, se eu quiser determinar, né, qual é a abscissa e ordenada desse ponto P, né, eu vou dizer que a abscissa desse ponto P é igual a x e a ordenada desse ponto P é igual a y. E aí observe que para cada ponto, né, esse ponto P é um ponto genérico. Se eu escolher vários pontos aqui, para cada ponto desse eu vou ter uma flecha, né? Então essa flechazinha Fzinha, né, é a flecha associada a um ponto P qualquer. Então esse Fzinho
é a flecha de um ponto qualquer. De um ponto P qualquer. Certo? De coordenada x e y. Ora, essa distância que vai da abscissa até a ordenada máxima aqui nesse ponto dessa flecha em relação ao ponto P é a multiplicação de y, é a multiplicação de I1, que é a inclinação nesse ponto, vezes x. Ou seja, é esse triângulozinho aqui, ó, esse triângulo vai me dar I1 vezes x. A gente vai ver isso mais na frente na montagem da equação da parábola. Ok? Então, para o ponto médio, que está exatamente no ponto de inflexão das curvas, eu tenho o comprimento total dividido por 2, L sobre 2. Ou seja, essa distância de abscissa daqui, que vai desse ponto até o ponto médio, é L sobre 2, ou seja, esse comprimento todo dividido por 2, que encontra uma ordenada também aqui, uma ordenada qualquer também aqui, que a gente pode chamar de YO, ou pode chamar de Y1, Y', o que quiser, né? Então, para toda abscissa eu tenho uma ordenada em Y, que encontra lá com a flecha total. Também tenho um vértice qualquer aqui, ou seja, um ponto V, um ponto chamado vértice qualquer aqui, né? Para eu encontrar o valor, né, a coordenada desse vértice, eu vou ter um comprimento L0 para x para uma ordenada Y0 em Y, né? E finalmente o valor de L, certo? Então, dentro desses parâmetros, a gente vai começar a montar aí o que chamamos de equação geral da parábola para essa situação aqui, né? A parábola convexa. Isso é uma parábola simétrica. Existem parábolas também assimétricas em relação ao eixo. Então vamos partir para a determinação dos coeficientes A, B e C da parábola, né? Então, determinação dos coeficientes A, B e C da parábola. Certo? Então, vamos determinar primeiro que é esse ponto C, certo? Então, observem aqui comigo. Vocês lá no estudo, no nível médio, vocês aprenderam que quando a parábola corta o eixo Y, então o ponto onde a parábola corta o eixo Y é o ponto C. Lembram disso? O ponto onde a parábola corta o eixo Y é o ponto C.
Então automaticamente eu sei aqui que na origem do sistema dos eixos, então nessa condição, na origem dos sistemas dos eixos, então analisando a partir da origem do sistema dos eixos, né, temos aqui a origem do sistema dos eixos, temos aqui que para x igual a zero, para x igual a zero, para x igual a zero, y também é igual a zero, né? Para x igual a zero, y igual a zero nesse ponto aqui do PCV. Isso vai me dar, né, logo de cara, isso vai conhecer logo de cara que C é igual a zero. Então aqui eu já determino que esse ponto C é igual a zero logo de cara, certo? Ok? Para eu determinar o ponto B, basta eu derivar essa equação da parábola. Então, pela derivada da equação da parábola, vou ver se eu consigo fazer aqui nesse cantinho. Então vamos fazer aqui. Então eu tenho essa equação da parábola aqui, né? Então a derivada da curva no ponto PCV é igual à inclinação da reta tangente à curva. Então eu vou pegar essa equação e vou derivar derivá-la, certo? Então a derivada dessa é exatamente igual à inclinação dessa curva em 1. Ora, derivando isso aqui, eu vou ter 2, né? 2ax1 ou 2ax mais x, né? E como C a gente já sabe que é zero, ele não aparece aqui, né? Então vou ter 2ax mais, né? 2ax mais b. 2ax mais b igual a I1. 2ax mais b igual a I1. Ora, para x igual a zero, eu vou ter que b é igual a I1. Ou seja, b é igual à inclinação da rampa I1 para esse trecho. Então já tenho C, tenho B. Vamos fazer também a derivada, né? Na verdade aí a segunda derivada, né? A segunda derivada é essa daqui, a segunda derivada. Vamos fazer agora aqui a terceira derivada. Então d igual a dx, d sobre dx, então ax ao quadrado mais bx mais c. Vamos achar agora a correlação em relação ao ponto A. Vamos fazer isso aí para o outro lado, né? Então vamos dizer aqui que a derivada da curva no ponto PTV é igual à inclinação da reta tangente à curva nesse ponto. Fazendo isso, eu tenho 2
AX mais B igual aí 2. 2AX mais B igual a 2. Como x, nesse caso agora aqui, ó, como x é igual a L, x é igual a esse comprimento L, então eu tenho 2AL mais B igual a 2. Ok? Então, 2. Também sei que B é igual a 1. Então, substituindo essa equação aqui, né? Eu vou ter que 2AL mais I1 é igual a I2. Ok? Disso daqui, eu posso chegar à seguinte conclusão, que a diferença que há, vou chegar à seguinte conclusão, A vai ser igual a I2 menos I1 dividido por 2 vezes o comprimento. Então, nesse caso, nós achamos C, B e C, B e A, que são os coeficientes da parábola, considerando o PCV na origem. Ok? Então, a partir desses dados que nós temos aí, nós podemos montar a equação geral da parábola. Então, a equação geral da parábola, a equação geral dessa parábola vai ser dada por, dando para enxergar legal aí, né? A equação geral dessa parábola vai ser dada por A, que é esse valor aqui, y2 menos y1 dividido por 2L vezes um xi, que é qualquer ponto na curva, mais B, que é Y, que é I1 vezes x, mais C. Como C é zero, a gente não representa. Então, a minha equação geral da parábola fica dessa forma aqui, ó. Essa é a minha equação geral. Então, essa é a minha equação geral da parábola. Então, a equação geral da parábola fornece a ordenada de qualquer ponto em Y a qualquer ponto em X, né? Permitindo a determinação das coordenadas dos pontos da curva, todas em relação ao PCV. Então, toda vez que eu fizer a determinação de qualquer elemento dessa curva, tudo vai ser em função do PCV. Ok? Tranquilo? Vamos agora determinar, né, como fica o cálculo das cotas e flechas da parábola simples. Certo? Então eu vou apagar aqui, vocês já copiaram isso aqui, certo? Já tem esses dados.
para mim é importante vocês tê-los anotados no caderno. A equação geral a gente já conhece. Agora vamos determinar aí as cotas e flechas da parábola simples. Então, as cotas e flechas cotas e flechas das parábolas simples. Vamos ver? Então, conhecendo-se aí, né, essas coordenadas que aparecem aqui na curva, a primeira, né, onde eu tenho, se eu chamar esse elemento aqui de x1, eu tenho que chamar esse elemento de y1. Ou seja, eu vou ter uma coordenada x1, y1 para um ponto P qualquer que ele determina aqui. Então, um ponto P genérico. A partir desse ponto P genérico, a gente pode determinar a cota desse ponto P. Então, a cota do ponto P vai ser igual a cota do PCV mais Y1 mais Y1. Observem aqui, ó, cota que eu digo, que eu me refiro aqui, são todos os pontos na vertical, né? Então todos os pontos que correspondem a essa curva são chamados de cota. Eu determino na vertical. Então, a cota do ponto P, que é esse ponto aqui, vai ser a cota do PCV, que está em cima da abscissa, do eixo da abscissa, mais Y1. Ok? Ora, já temos o conhecimento aí das flechas, né? Então, para determinar essa flecha F, basta eu utilizar essa primeira expressão aqui, já que nessa situação, né, essa flecha F vai ser dada por essa flechazinha F vai ser dada por y2 menos y1 vezes xi ao quadrado dividido por 2 vezes L. Certo? Então, essa flechazinha aqui, em qualquer ponto, eu calculo utilizando essa fórmula. Ok? Claro que o ponto, que a abscissa x ela vai variar. Variando a abscissa x, varia também a flecha. Então, a determinação dessa flecha F, eu utilizo essa fórmulazinha aí. Para calcular a flecha máxima, F, o Fzão, esse Fzão, eu utilizo a seguinte fórmula: I2 menos I1, a inclinação da rampa 2 menos a inclinação da rampa 1, vezes o L dividido por 8. Então, a diferença entre a inclinação das rampas vezes o comprimento L dividido por 8. Certo? Para determinar o y0, que é uma ordenada qualquer para o ponto de um vértice, y0 vai ser o I1
ao quadrado vezes L dividido pela diferença da inclinação das rampas. Dividido pela diferença da inclinação da rampa vezes 2. 2 vezes, né? Então esse y0 vai ser dado por essa fórmulazinha aqui. y0 dado por essa fórmulazinha aqui. L0, que é essa distância, né? Essa distância ou essa abscissa do vértice, que é o L0, vai ser I1 vezes L dividido pela diferença da inclinação das rampas, I2 menos I1. Então vocês estão observando que eu estou aí, né, determinando qual é o formulário para a determinação de cada elementozinho aqui dessa curva, ok? Que aparece nessa curva. Então, finalmente, podemos aí para o cálculo das estacas, ou seja, sabemos que o eixo X representa as estacas do alinhamento. O eixo Y representa a cota que está no alinhamento. Lembrando a vocês que essa curva é a curva do grade, né? A gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Ou seja, essa curva representa a curva da estrada, é a curva do grade. Por aqui deve passar aí o terreno natural também, né? Então, para a gente determinar as estacas de cada ponto, vamos começar com a estaca do PCV. A estaca do PCV, então, eu posso chamar aqui de cálculo das estacas. Cálculo das estacas. Então, para o cálculo das estacas, eu vou utilizar a estaca do PCV, vai ser igual. A estaca do PCV vai ser igual à estaca do PIV menos L sobre 2. Vai ser igual à estaca do PIV menos L sobre 2. Ou seja, a estaca do PCV vai ser essa estaca menos esse comprimento L sobre 2. A estaca do PTV vai ser a estaca do PIV mais L sobre 2. Então, a estaca do PTV vai ser a estaca do PIV mais L sobre 2, que é a outra parte aqui, né, do comprimento L. E as cotas? A cota do PCV vai ser a cota do PIV menos a cota do PIV menos esse comprimento aqui, ó. Esse comprimento aqui, né? Que é I1 vezes L sobre 2.
em 1 vezes L sobre 2. E a cota do PTV, vai ser a cota do PIV mais I2 vezes L sobre 2, né? Então assim, ó, aqui eu estou determinando a formulação, né? Deixando aí todas as informações, né, relacionadas a essa curva de concordância vertical convexa, né? Então aplicamos aqui, achamos a equação geral. Da equação geral achamos as fórmulas para um ponto P qualquer, ou seja, qualquer ponto desse que eu tenha na curva, eu utilizo essa formulazinha aqui. Genericamente também para qualquer flecha que eu tenho aqui nesse ponto, a flecha máxima eu calculo por essa fórmula. YO, que é para um ponto de um vértice buscado dentro aqui da curva, a ordenada e a abscissa desse ponto. E finalmente as estacas dos pontos notáveis. Ok? Vamos aí dar prosseguimento agora com um exercício de aplicação. Vamos então para o exercício de aplicação, ok? Sendo dados os seguintes parâmetros para o projeto de uma curva vertical. Primeiro parâmetro, letra A. Distância de visibilidade de parada, dP igual a 98 metros. Velocidade de projeto, 60 km por hora. Raio da curva vertical, 3.000 metros. Estaca do PIV, 80 mais 00. E a cota do PIV, 830 metros. Né? Primeira coisa que vamos fazer é marcar aqui, ó, essa estaca. Então a estaca do PIV é aqui, 80 mais 00, certo? A cota do PIV é essa aqui, ó, essa cotazinha aqui, ó, 830 metros. Ou seja, Y está em metros, né? Y está em metros. E X é dado em cota, ou em estaca. Então X é estaca e Y em metros. Ora, você deve estar surpreso de ver essa altura aqui, né? Essa cota. 830 metros é uma altura considerável. Porém, pessoal, essa altura de 830 metros é em relação ao nível do mar, ok? Vocês vão encontrar em vários exercícios aí cotas aí com valores bastante significativos, né? Como nesse caso aqui, 830 metros em relação ao nível do mar, ok, galera? Beleza. Claro que em topografia a gente precisa sempre de uma cota de referência, ok? Então esses são os dados que nós temos na questão. Olha só, apareceu algo aqui diferente do que eu já tinha comentado antes. Distância de visibilidade de parada. Ora, a distância de visibilidade de parada, na verdade, aqui nessa curva vertical, ela é importantíssima, muito mais do que nas curvas horizontais. Por quê? Porque ao transgredir, né, ao ultrapassar uma curva vertical, o veículo ele se desloca no sentido e possivelmente venha um outro veículo se deslocando no sentido contrário, claro que numa pista, né, em outra pista, na pista do lado, no sentido contrário. Porém, além disso,
de termos esses obstáculos de veículo com veículo, temos obstáculos com animais na pista, temos obstáculos com pessoas atravessando a pista, ok? Então, a distância de vista de parada é uma distância determinada, é tabelada, né? Depende da velocidade de projeto, depende do raio de curvatura, né? E é um valor tabelado. Porém, a gente precisa testar se essa distância de visibilidade parada ela está compatível com o comprimento mínimo que nós temos aqui de rampa. Então, é um parâmetro novo que vai aparecer aí e a gente vai fazer esse teste, tá certo? Então, vamos utilizar essa questão para poder estarmos aí desenvolvendo alguns conhecimentos sobre curva vertical. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é a determinação do tipo de curva, tá certo? Já vimos que essa curva, né, como ela está aí desenhada, é uma curva convexa. Mas será que é mesmo? Vamos ver isso através desse primeiro passo aqui, certo? Qual é o primeiro passo? A determinação do tipo de curva. Então a determinação do tipo de curva. Ora, é claro que nem sempre vai vir esse desenho para vocês, né? Nem sempre você precisa testar para saber qual é o tipo de curva que você está lidando. Vamos chamar de G a diferença entre as inclinações I1 menos I2. Sempre vem assim, vem nessa ordem, certo? Então eu tenho o quê? I1 é 2%. I1 é 2% e isso transformado em valor algébrico, decimal, né? Fica 0,02. I2 é menos 6%. Então eu vou ter menos 0,06. Ok? Logo, G, que é a diferença entre a inclinação da rampa, vai dar aí, né, menos com menos dá mais, então 0 vai dar um valor positivo, né, mais 0,08 metros por metro. É a unidade de medida de G, certo? Então conclui-se que essa curva realmente é convexa. Por quê? Porque G é maior do que 0. Curva convexa. Se G desse menor do que 0, a curva era côncava. Ok, galera? Então a gente aí já faz a primeira consideração nesse exercício. O que temos que fazer agora também é determinar o comprimento da curva vertical. Esse comprimento L da curva vertical é determinado a partir da seguinte fórmula. Então, comprimento da curva vertical é dado pelo produto entre R e aquela diferençazinha que a gente achou lá, G, né? Essa diferença G aqui, ó, que é nada mais é do que I1 menos I2, ok? Onde L é o comprimento da curva vertical, R é o raio da curva vertical, foi dado que é em metros, e G a diferença entre as rampas. Então eu vou aplicar aqui 3.000 vezes G 0,08. Logo, esse comprimento L vai ser igual a 3.000 vezes 0,008, que é igual a 240 metros. Ok? Então, ó, já calculamos esse comprimentozinho L aqui, ó. Esse comprimento L a gente vai utilizar para fazer as nossas considerações na nossa curva. Beleza, galera?
anotem aí direitinho, tá ok? Dê um pause aí no vídeo, anotem, certo? Eu vou, como eu já peguei esses valores aqui, né? Eu vou, vocês já pegaram esses valores aqui, eu vou apagar essa parte aqui para continuar com a nossa resolução da questão, ok? Vamos agora aí para verificar agora se o comprimento da curva está dentro do parâmetro de projeto, né? Aí a gente precisa calcular o comprimento mínimo com base na velocidade de projeto. É dado por a seguinte fórmula. Então, terceiro passo é calcular o comprimento mínimo. Comprimento mínimo com base na velocidade de projeto. Esse comprimento mínimo, ele é dado por L mínimo 0,6 vezes a velocidade de projeto que foi dada para a gente lá, né? Que, se eu não me engano, foi 60 km por hora, né? Então eu tenho o comprimento mínimo vai ser 0,6 vezes 60. (36 km por hora), certo? Então, como esse comprimento mínimo é menor do que o comprimento achado, então tá ok, né? O comprimento da curva é aceitável. Então, comparando aqui, né? L é maior do que L mínimo. Então, isso aqui está ok. Beleza? Isso aqui está ok. O comprimento da curva é aceitável. Também temos uma outra forma de fazer isso: achar o comprimento mínimo com base na distância de visibilidade de parada. Então, achando o comprimento mínimo, com base na distância de visibilidade de parada. Aí é uma outra fórmula. Como a gente já sabe que a curva é convexa, né? E que a distância de parada é 98 metros, a gente vai aplicar uma fórmula para esse tipo de situação. É claro que existem outras situações, convexa, né? Convexa simétrica, convexa assimétrica, côncava simétrica e côncava assimétrica. Então a gente vai ver isso aí nos próximos exercícios. Nesse caso, a fórmula que nós vamos aplicar é essa: comprimento mínimo é igual esse comprimento mínimo aqui, né? Você já viram que a gente calculou aqui antes, vai ser igual a distância de parada ao quadrado dividido por 412. Vezes G. G a gente já viu que é
a diferença entre as inclinações das rampas, né? Então, aplicando os valores que nós temos aí, né? Temos L mínimo igual a 98 ao quadrado dividido por 412 vezes essa diferença 0,08. 0,08. Logo, o L mínimo considerado para utilizando essa unidade parada é, né, fazendo essas continhas aqui, vai ser igual aí a 186,5. Então vocês observam também que esse comprimento mínimo é menor do que o comprimento da nossa curva vertical. Então nossa curva vertical ela está ok, né? A gente pode seguir aí com nossos cálculos tranquilamente. Essa verificação, se ela passou aqui, né, com certeza irá passar utilizando a velocidade de projeto. Ok, galera? Vamos agora para o cálculo da estaca do PCV, certo? Nós já temos esses parâmetros aqui, anotem aí direitinho, tá certo? Anotem esses parâmetros direitinho. Vamos para o cálculo da nossa primeira estaca, que é a estaca do PCV. Então o cálculo da estaca aqui seria o passo 4, né? O quarto passo, cálculo da estaca do PCV. Para calcular a estaca do PCV, a gente já viu, já determinamos aí qual é a formulazinha, né? A estaca do PCV, que é essa daqui, é a estaca do PIV menos L sobre 2. Menos L sobre 2. Então, a estaca do PCV será esse valor que nós já conhecemos, 80 mais 00 menos L sobre 2. L a gente já calculou, né? E vimos que L deu aí o valor de 240, não foi? 240. Então, L 240 dividido por 2. Ora, 240 dividido por 2 vai dar igual a 120 metros. Então, a estaca do PCV é igual a 80 mais 0,00 menos, transformando esse valor em estaca, né? Eu tenho aí 6 estacas, né? Menos 6 mais 00. Então a estaca do PCV vai ser igual a 80 menos 6, né? Daí 74 mais 00. Então achada aí a estaca do PCV, vamos agora para o cálculo da estaca do PTV, né? Estaca do PCV, o nosso quinto passo. Nosso quinto passo é o cálculo da estaca do PTV.
cálculo da estaca do PTV. Vimos que a estaca do PTV é a estaca do PI, do PIV, mais L sobre 2. Então a estaca do PTV vai ser igual. A estaca do PI, do PIV é 80. A estaca L sobre 2, a gente já viu que é igual a 120. Mais 6. Logo, a estaca do PTV é igual a 86,00. Certo? Então achamos a estaca do PCV, a estaca do PTV. Ok? Faremos o que agora, pessoal? Já temos esses dois parâmetros. Vocês estão anotando direitinho aí, né? Esses parâmetros. Vamos agora para o cálculo das cotas, né? A cota do PCV e a cota do PIV. Então podemos fazer isso. De uma forma bem sucinta. Agora precisamos de alguns parâmetros aí importantes, né? Por quê? Olha só. Vou apagar aqui, certo? Vai ser sempre assim, tá bom? Porque o quadro é pequeno. Então, o passo 6 é o cálculo da cota do PCV. Ora, o cálculo da cota do PCV, ele depende da cota do PIV, depende da cota do PIV e depende da inclinação I e o comprimento L, né? Então a gente sabe que a cota do PCV é a cota do PIV, lembra disso? Da cota do PIV menos I1 dividido, né? I1 vezes L dividido por 2. Então a cota do PCV, então o cálculo da cota das cotas, vou colocar aqui, das cotas, da cota do PCV. Então a cota do PCV vai ser a cota do PIV, que foi dado, 830, menos a rampa, 0,02, vezes o comprimento L sobre 2, que é 120, né? Já fez isso daí, a gente já sabe. A gente calcula logo aqui, coloca logo aqui esse valor, certo? Então a cota do PCV vai ser 830 menos 2,40, né? 830 menos 2,40 e vai dar aí quanto? 827,60. Então tá aqui abaixo, né? A cota do PTV, a
cota do PTV, que é essa cotazinha aqui, ó, ela vai estar aqui abaixo, que vale 827,60, a diferença de 2,40 metros, certo? Claro que essa figura está exagerada aí, né? Calculamos a cota do PCV, vamos calcular agora a cota do PTV, né? Então é sempre assim, viu? PCV, PTV. Então a cota do PTV, passo 7. Cálculo. Cálculo da cota do PTV. Ora, a cota do PTV também já foi dada, né? Como é que se calcula ela? Vai ser a cota do PIV mais I2 vezes L sobre 2. Então a cota do PTV vai ser a cota do PIV mais, né? Mais I2, que é a rampa, a inclinação da rampa 2, vezes L sobre 2. Então a cota PV, a cota do PIV já tem 830, mais, desculpa, aqui eu tinha colocado, né, a cota do PTV eu vou calcular agora, né? A cota do PTV eu vou calcular agora. A cota do PCV, que é essa daqui, certo? 827. E 2, que no caso, esse I2 a gente tem que prestar atenção, né? Que ele é negativo, né? Menos 0,06. Vezes L sobre 2, que é 120. Então a cota do PTV vai ser igual a 830 menos 2,40. No caso aí vai ser menos 2,40, não é isso? Menos 2,40. Então a cota do PTV sobre 240, tem alguma coisa aqui que foi. Ah, tá. Aqui é 0,06, né? Desculpe. 0,06 dá 7,20. Desculpa. Esse produto aqui, né? É diferente desse. 7,20. Com a cota do PTV vai ser igual a 830 menos 7,20, que dá 822,80. Agora sim, essa é a cota do PTV, né? 822,80 aqui, certo? Então esse desenho é desproporcional. Na verdade, esse PCV deveria vir para cá, a curva deveria descer, né? Então a gente desconsidera assim, ou então esse PTV ele vai estar um pouco mais abaixo, né? Entenderam, não é isso? Então pronto, a cota do PTV e a cota do PCV estão aí calculadas. Vamos calcular agora a abscissa do vértice L0. Aí você lembra que o vértice L0, né, nada mais é do que o comprimento da abscissa até a cota de um y0 de um vértice. Então eu tenho um vértice V aqui, né?
o vértice V, eu vou ter uma cota para ele, e também vou ter uma estaca, né? No caso aí, o cálculo da abscissa do vértice, ok? Que é aquele L0. Então, vamos calcular a abscissa do vértice. Então, passo 8, é o cálculo da abscissa do vértice. Cálculo da abscissa do vértice. L0, aí vocês lembram, né, que aquela formulazinha que a gente fez, a gente encontrou mais cedo, L0 é igual a I1 vezes L sobre G. I1 vezes L sobre G, que é a diferença das rampas. Então L0 vai ser igual. I1 é 2%, né? 0,02 vezes 240, que é L, dividido pela diferença que a gente já viu lá, que é 0,08. A diferença que é 0,08. Então, essa continha aqui, L0, vai dar 60 metros. Essa continha aqui, L0, dá 60 metros. Ou seja, repetindo, né? L0 é esse comprimento que vai do eixo Y até esse ponto aqui de vértice, né? Então aqui é o L0. Vamos calcular agora o Y0. O Y0 é a ordenada do vértice V. Y0 é a ordenada do vértice V. Então vamos aqui para o nono passo. Vamos aqui para o nono passo. Então, cálculo da ordenada do vértice V. Então, aquele Y0. Aquele Y0, vocês lembram que é o Y1 ao quadrado vezes L sobre 2G. Então, Y1 ao quadrado vezes L sobre 2G. Então, substituindo aqui, ó, o Y1 0,002 ao quadrado vezes L dividido por 2 vezes 0,08. Y0, né? Fazendo essas continhas aqui, né? Fazendo essas continhas aqui, o Y0 ele vai dar 0,60 metros. Ou seja, esse comprimento aqui, ó, que vai do eixo até Y, vale 0,60 centímetros, né? Vai estar distanciado aqui do eixo X. Ok? Então, calculados isso, determinados esses parâmetros, vamos calcular agora a flecha máxima. Então, os passos são esses aí, pessoal. Não tem por onde correr. Vamos calcular agora a flecha máxima. Precisamos dele também, né? A flecha máxima. Então, 10º passo. Cálculo da flecha o cálculo da flecha máxima.
Vimos lá que a flecha máxima é dado pela diferença, a diferença entre as rampas, a inclinação da rampa, vezes L dividido por 8. Então, a diferença entre as rampas, a gente já sabe que é 0,08 vezes o comprimento dividido por 8. Né? Logo, a flecha máxima, que é essa flechazinha aqui, ó, a flecha máxima, esse valor de flecha máxima, ele vai dar aí, fazendo as contas aí, né? A flecha máxima dá 2,40 metros. 2,40 metros. Ok? Então vamos aí determinar, né? Determinamos aí todos os parâmetros até agora. Precisamos determinar agora a flechazinha, né? A expressão para o cálculo das flechas da parábola, ordenado da parábola. Então precisamos determinar aquele Fzinho, né? Que é uma flecha para um ponto P qualquer, né? Aí a partir daí a gente consegue determinar qual é a equação da nossa parábola que a gente vai aplicar. Ok? Então vamos para o passo número 11. Então no passo 11 nós vamos aí determinar a expressão, né, que determina a nossa parábola, ou seja, a equação da parábola. Então, determinação da equação da parábola. Então, para a gente determinar aquela expressão da equação da parábola, a gente só vai pegar aquela flechazinha que nós temos, que é F igual a G sobre 2L vezes x ao quadrado, na verdade é o xi, né? Xi ao quadrado, que é aquele xi, certo? 2 vezes L, que esse L ficou meio aqui. 2 vezes L. Ora, já temos o valor de G e temos o valor de 2 de L, né? Então F vai ser igual a 0,08 dividido por 2 vezes 240 x ao quadrado. A gente pode utilizar, aqui nós já temos já uma equação da parábola pronta aí, né? A equação dos pontos das flechas, né? A equação da parábola não, a equação das flechas. Determinação da equação da parábola para as flechas. Para as flechas. Falando aqui, nós já temos a equação, mas podemos simplificar. Se a gente quiser simplificar isso daqui, só é dividir esse valor por 0,08 dividido por 480 x ao quadrado. Pode também fazer isso, né? Aí vai dar um valor bem pequeno aí, né? Um valor bem pequeno. Ok? Chegamos até aqui. Agora nós vamos aí determinar a estaca do vértice, né? O cálculo da estaca do vértice. Chegamos até aqui, prosseguindo lá aquela marcha de cálculo que a gente tinha proposto. Vamos calcular o cálculo, fazer o cálculo da ordenada do vértice. Cálculo da estaca do vértice, desculpa.
cálculo da estaca do vértice é a estaca do vértice, ela vai ser igual à estaca do PCV mais aquele valor que te achou de L0, né? Lembra? O valor que te achou para L0. Então a estaca do vértice vai ser 80, ou vai ser 0, né? Que no caso aqui, ó, a gente achou que a estaca, não, a estaca do PCV é 74, né? 74 mais o L0. O L0 deu 60, né? O L0 deu 60 metros. 60 metros. Transformando isso aí em estaca, a estaca do vértice vai ser 74 mais 00 mais 60, são 3 estacas, não é isso, galera? Então, ó, 3 mais 00. A estaca do vértice vai ser igual a 77 mais 00. Ok? Então achamos aí a estaca do vértice, que é um outro parâmetro que a gente vai precisar para alocar a nossa curva. Que nós vamos aí, depois de todos esses cálculos, nós vamos para uma tabela, né, chamada tabela da nota de serviço de terraplanagem. Tá certo? Então vamos aí fechar com o cálculo da cota. O cálculo da cota do vértice, né? Já temos a estaca, vamos agora para o cálculo da cota do vértice. O cálculo da cota do vértice nada mais é do que a cota do vértice, a cota V, sempre em relação ao PCV, né? É a cota do PCV mais Y0. A gente pegou aqui, né? Esse Y0 aqui, ó. Essa distânciazinha aqui. Basta que vocês observem lá o gráfico que foi dado anteriormente. Então, a cota V, a cota do PCV a gente calculou, né? O cálculo do PCV deu 827,60. E a cota do YO 0,60. Então a cota do vértice vai ser 827,60 mais 0,60 vai dar 828,20. Ok, galera? Então aí, ó, temos todos os parâmetros aí para montar o chamado nota de serviço de terraplanagem, certo? Essa nota de serviço de terraplanagem a gente vai deixar, né, para montagem aí durante a próxima aula, ok? Então a próxima aula a gente monta a nossa nota de serviço de terraplanagem. Encerra por aqui a aula de hoje. Espero que tenham aproveitado bastante, né? E até a próxima aula. Um abraço a todos.